Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal do English Upgrade, eu sou o Eric. Você é uma das muitas pessoas que estuda inglês ou já estudou inglês, está fazendo aula de inglês com um professor particular ou fazendo aula numa escola de inglês, ou já fez isso, já teve aula particular, já teve aulas em escola, tem um nível que poderia ser considerado intermediário ou até mesmo avançado, dentro dessa formalidade de critérios de qual nível, qual estágio você está no inglês, só que na hora que você tem que falar com alguém, você tem que falar com um estrangeiro, você tem que falar ao telefone num conference call, ou escrever um e-mail complexo no qual você precisa colocar o seu ponto de vista, você trava e você não sabe o que falar, não sabe o que escrever e fica pensando e sofre com isso. Você é uma das muitas pessoas que estudou inglês por bastante tempo, está estudando inglês, já está há algum tempo percebendo que o inglês é cada vez mais necessário para ter aquelas oportunidades, e aí a hora que você é confrontado com uma oportunidade onde você tem que falar inglês, é um sofrimento muito grande, você não consegue produzir, quer dizer, você sabe aquela coisa toda, você lembra dos exercícios lá, daquele livro Jack Went to the Movies Yesterday, você sabe usar corretamente os tempos verbais, etc. Mas na hora que você tem que interagir com as pessoas, na hora que você tem que produzir, ou escrevendo, ou interagindo por um chat na internet, ou até mesmo falando com as pessoas ao telefone ou pessoalmente, o teu cérebro trava, você não consegue falar nada. Você é uma dessas pessoas. Eu tenho uma mensagem que é específica para você, para pensar um pouquinho nessa situação. Você precisa se conscientizar de que se você quer chegar num estágio onde você fala inglês fluentemente, ou seja, você fala inglês pensando em inglês, quer dizer, você não trava, você não fica titubeando, você não fica falando... Se você quer chegar no estágio onde falar inglês é natural, você vai ter que passar pelo estágio onde falar inglês não é natural e onde você vai cometer erros. Para você falar bem inglês, para você falar fluente e ter competência, você vai ter que passar por um estágio antes, que é o de certa incompetência, ou seja, é de falar mal, de falar errado, de cometer erros ao falar. Isso é normal e você precisa se conscientizar disso. O processo para você chegar lá na frente e conseguir falar bem, conseguir falar naturalmente para que a coisa flua, você vai precisar passar por um estágio onde você vai falar errado, onde você vai ter dificuldades, onde você vai titubear, e isso faz parte do processo. Você só chega lá na frente falando bem, falando tranquilamente, quando você antes passa por falar mal e falar de maneira que as pessoas vão olhar para você e falar what? Né? Isso é necessário, esse processo é necessário, não tem como pular. Você pode fazer alguns cursos, existem técnicas onde você pode memorizar palavras, etc. Mas no final das contas, a interação humana é super complexa e para você falar naturalmente, para você conseguir desenvolver um pensamento, tanto falando com alguém ou até mesmo escrevendo, se o escrever em inglês vier fazer parte do teu dia a dia, você vai precisar passar antes pelo processo de escrever mal, de ficar pensando, de ir no Google e de ficar pensando de falar errado e de escrever errado. Entenda que isso é necessário. E para isso você precisa se propor a falar exatamente no momento onde você acha que não é capaz de falar. Porque só assim você vai chegar lá. É como uma criança, pensa numa criança muito pequena, né? Num bebê, ele começa a andar, ele começa a levantar, nos primeiros passos ele cai, e isso é parte do processo. Não tem como você começar a andar sem você cair antes. É normal isso aí. É importante ter esse entendimento, que se você está nesse nível intermediário, ou até mesmo em algumas escolas ou com alguns professores, eles vão te considerar um nível avançado, livro advanced, não sei o que lá. Mas você na hora de falar trava, na hora de falar você sofre, etc. Você precisa passar pelo exercício de falar errado, de falar cometendo erros, de falar uma coisa, da outra pessoa olhar para você e falar Como? Né? Precisa passar por isso. Você vai passar algumas vezes, até eu diria até muitas vezes, até você chegar no estágio de continuar estudando, de continuar se dedicando, de continuar assimilando para cada vez produzir melhor. Mas não tem
um momento onde você vai acumular conhecimento, só eu, conhecimento, aí de repente, pá, sai falando inglês fluente. Isso não existe. Não existe. Bom, para não dizer não existe, talvez tenha alguma pessoa iluminada que tenha esse tipo de capacidade, mas seria muito raro. O normal é você vai aprendendo, vai produzindo e vai cometendo erros. E importante, fora da aula. Fora da tua aula com o teu professor particular, fora da aula com a escola, fora da aula online, não importa. A aula com um professor, com um tutor, é um bom momento de você praticar, a maioria das pessoas se dá esse direito, ou se dá essa opção de falar e de falar errado junto com o professor, mas é importante você também colocar na cabeça que você precisa falar fora da aula, falar em situações com outras pessoas, e é passar vergonha, sim, é olhar para a pessoa e falar I me like movies yesterday, aí o cara vai falar, hey, sorry, quer dizer, né, se for um gringo, enfim, não vai entender, ou vai ter dificuldade de entender, normal. Entenda que isso faz parte do processo. Então você precisa achar canais, você precisa achar oportunidades para praticar. Então a minha sugestão é, o vídeo já vai terminar, tá? Assim que o vídeo terminar, ali em cima no teu navegador, você abre uma abinha a mais e assim que terminar esse vídeo, você vai lá e dá uma busca no Google. Google, pai das informações, né? Onde praticar inglês? Como praticar inglês? Onde eu posso falar inglês? Procure isso e faça isso. E passa vergonha, sim senhor, sim senhora. Pega o teu esposo, pega o teu marido, pega namorado, o caso, o irmão, o pai, o tio, sei lá. Vai para algum lugar, vai para um bar, vai para um restaurante, um hostel, onde tem estrangeiros. Procura isso e faça isso. Se você não fizer, primeiro que ninguém vai fazer por você. E segundo, você não vai, um dia que você acumular conhecimento suficiente, de repente sai falando. Não é assim que funciona. Para falar naturalmente, você vai ter que passar pelo estágio de falar mal e de falar errado e de cometer erros e de sair tudo errado. E é assim mesmo. É importante entender isso. Se você guarda, não, eu não vou falar, tem os gringos ali, eu não vou falar, e aí você não vai falar nunca, porque não é assim que funciona. Beleza? Então, essa é a dica de hoje. Se você gostou, dá um curtir, compartilha com os amigos, compartilha com aqueles amigos que você sabe que estão precisando de algumas dicas de inglês para dar essa melhorada, para dar esse upgrade. E é isso, beleza, galera? A gente se fala por aí, até mais.